conversa aqui com o Alberto Valentim, né, para fazer uma avaliação desse jogo, essa derrota em casa, Valentim. A gente estava avaliando, né, que o Avaí passou a impressão ali nos seus primeiros 10, 12 minutos de jogo que seria um outro time, com uma postura mais agressiva ao longo do jogo. A gente viu isso, o time até agredindo um pouquinho mais, até a saída de bola do Botafogo. Mas aí acabou tomando um gol e depois daquilo ali o time parece que sentiu, veio a parte psicológica, me parece que isso atrapalhou de novo. Você faz essa leitura? Boa noite a todos. Eu concordo com você plenamente. A gente começou bem no jogo, pressionando, dificultando ao máximo o início de jogo, de criação do Botafogo, que a gente sabe que é um time que procura jogar. O Barroca trabalha muito bem isso. E acabamos tomando o gol depois, num vacilo nosso, de uma forma de marcar mais com detalhes que fazem falta. Eu já falei algumas vezes para vocês, e porque quando eu falo para vocês é porque eu já falei para os jogadores alguns detalhes que passam às vezes despercebidos, mas que não podem passar numa equipe que está em dificuldade na tabela. Então eu tenho que ter o máximo de atenção na fase defensiva, e depois disso tem um lado psicológico, porque você está bem no jogo, faz uma semana forte de trabalho, procurando sair com a vantagem. Essa era a ideia nossa, de sairmos para o jogo e fazermos a nossa vitória. Acontece um gol que não estava nos nossos planos. Tinha muito tempo ainda para recuperar. Você volta para o segundo tempo, num gol de bola parada. Menos de 4 minutos, acaba sofrendo um gol, né? Isso realmente prejudicou a nossa reação para que nós buscássemos o empate, ou diminuir primeiro, depois o segundo gol, o empate depois, consequentemente, buscar mais gols para vencer a partida. Ô Valentim, boa noite. Você falou do Barroca, eu vim de lá agora, e ele falou que muito do método dele é baseado no teu, né, elogiando o teu trabalho quando você passou lá pelo Botafogo. O que está acontecendo aqui? Aqui é o lado psicológico que a rapaziada está conseguindo engrenar no campeonato, apesar desses 10 minutos aí fantásticos do Avaí no começo do jogo? Fico feliz pelas palavras do Barroca, agradeço publicamente também. É um amigo que eu fiz no Botafogo. Nós tínhamos, ele ainda no Sub-20, sempre ia nos acompanhar, a gente trocava ideias, né? E fico feliz pelo sucesso dele, torço pelo sucesso do Botafogo também. É lógico que eu queria muito ganhar o jogo hoje, mas tenho muito carinho pelo clube, pelas pessoas que trabalham lá. A gente tem que... Dói muito perder em casa, dói muito quando você faz mais uma semana boa de treinos, apresenta um bom começo de jogo e depois acaba sofrendo gols que nós treinamos, que nós conversamos para evitá-los, né? Mas agora isso tem que nos deixar cada dia mais forte. Vai doer ainda muito até a gente voltar a trabalhar, porque eu queria trabalhar amanhã de manhã já, só trabalhando que você consegue minimizar algumas coisas e fazer com que certas coisas mudem. Mas terça-feira a gente tem que estar forte para aproveitar essas semanas cheias que no futebol brasileiro a gente está tendo, nós treinadores, né, os jogadores também. Para mais um jogo em casa é difícil, mas nós temos que reagir o quanto antes. Gostaria que você falasse sobre a escolha do Bruno Sávio e também do Lourenço começando jogando centralizado e explicasse para a gente a motivação das substituições que aconteceram na partida de hoje. Vamos lá. Nós fizemos uma boa apresentação contra o Santos. Criamos algumas oportunidades. Nos treinos eu vi também que criamos muitas oportunidades nos nossos treinos aqui, com esses 3 homens da frente. Qual foi o desenho contra o Santos? Única coisa que eu procurei adiantar mais o João Paulo, não fazendo esse terceiro homem, mas fazendo esse um 4-2-3-1, que vira às vezes com o Richard, que tem força para chegar a um 4-1, 4-1. Essa era a ideia de trabalharmos as características dos nossos jogadores de velocidade, né? Os 3 ali, mais o João Lourenço com o Gustavo Ferrares, até eles trocarem, o Lourenço um pouquinho mais para a direita, o Gustavo centralizando, mas chegando sempre com um volante, com o Richard ou com o próprio João Paulo no último terço. Nós não conseguimos ficar muito no último terço, mas criando menos até que
que a gente queria, do que nós tínhamos imaginado. As substituições, eu procurei... O Botafogo se fecha muito bem. Quando eles vão baixando a linha, eles fazem bem essa fase defensiva. E muitas vezes chegamos pelo lado do campo sem um 9, sem um jogador de mais bola aérea, que consegue finalizar mais. Por isso a ideia de colocar o Brenner. Depois eu quis deixar o time mais técnico, rodando mais, até foi antes mesmo do gol que eu já tinha falado para o André Moritz aquecer, e acabamos tomando gol naquele momento ali, numa falta lateral. Que a ideia era o Richard tem mais chegada talvez, mais força para chegar que o André, mas o André tem essa bola trabalhada, que era a ideia de fazer rodar algumas vezes com essa linha mais baixa do Botafogo, para depois nós ter mais um homem de área, o próprio André, que tem essa característica, o Bruno, de homem de área, junto com o nosso 9, que era o Brenner, que eu já tinha substituído no intervalo. Depois deixei o time mais adiantado ainda, né? Deixando o Moritz já com essa saída de bola, que ele tem essa saída de bola junto com os zagueiros, fazendo esse terceiro homem quando precisava, e deixar o Luanzinho, que é mais ofensivo do que o Pedro Castro. Era a ideia de procurar diminuir e depois sentar o empate. Ainda não vencendo a competição, de entrar com nervosismo em campo, começar para frente, mas tomar o gol e tudo mais, abalar o psicológico dos atletas e dos torcedores. Como fazer mudar essa motivação? Como dar essa motivação tanto para os jogadores entrarem em campo no próximo jogo, quanto para a torcida vir para o estádio, né? Porque a torcida está vindo, mas não está conseguindo, não está vendo. Temos que ser mais fortes, trabalhar mais. Quando eu falo trabalhar mais, aumentar esse nível de concentração. Não falo de correr só, correr. Quando a gente fala trabalhar mais, parece que nós temos que fazer com que os jogadores corram mais. Não é isso, é trabalhar corrigindo detalhes, aumentando o nível de concentração, trabalhando esse lado psicológico, que os jogadores têm que entender que certos gols nós não podíamos ser tomados, e tem que ser nós temos que diminuir ainda mais esse número de erros, ter tranquilidade para jogar. Hoje eu falei muito para eles em relação a isso, com as nossas atenções, os nossos posicionamentos defensivos, mas na hora de jogar que eles estivessem mais tranquilos possível, para que as coisas acontecessem. Eu sei que a situação é delicada, e isso envolve muito, principalmente quando você toma um gol que a gente não queria tomar, e no segundo tempo, como eu falei, aos 4 minutos, se não me engano, no segundo tempo você acaba tomando outro. Trabalhar mais esse nível de atenção a partir de terça-feira, quando nós retomarmos a nossa semana de treinamentos. Quando você veio para o segundo tempo, né, Valentim, você veio já com o Brenner para botar aquele homem de área, porque a gente viu já no final do primeiro tempo, vai procurando muito a jogada de fundo, procurando alguém na área, e você veio com essa ideia do Brenner. Mas você não pensou, quando colocou ele no jogo, em permanecer com o Bruno e tirar, por exemplo, o Ferrarese, que ainda parece que não conseguiu ainda se encaixar, conseguiu apresentar o seu melhor ainda aqui nas partidas que fez? Eu vi os dois. O Bruno não estava conseguindo jogar, e eu tenho que tirar um para entrar um jogador. Eu escolhi pela saída do Bruno. Eu precisava muito de um camisa 9 ali, porque, principalmente com o Botafogo em vantagem, porque era mais automático essa linha mais baixa deles, né? Então eu precisava de um jogador a mais ali, por isso eu optei pela saída de entrada do Brenner. Dos jogadores que entraram, 2 já estavam na casa, o André Moritz e também o Luan, inclusive o Luan da base do Avaí. Eu queria que você fizesse uma avaliação agora, depois dessa 4ª partida que você já disputou pelo Avaí, do elenco que você encontrou. Você já deu para avaliar realmente, se já pensa alguma coisa em termos de reforços, e você acha o que você acha que precisa nesse momento a mais do Avaí? Eu já falei algumas vezes aqui, lógico que nós queremos fortalecer o elenco, nós estamos procurando ainda, não é fácil. Mas a gente tem que entender a realidade do clube, aquilo que a gente não é fácil trazer um jogador com um salário mais alto. O Avaí não vai fazer loucuras, né, para trazer jogadores estourando o seu limite de orçamento. Então, nós temos conversado sempre, Marcos, a comissão técnica toda, o Marquinho, né, com o presidente, para ver se nós fortalecemos, mas sem fazer loucura. Já falei isso aí até nos primeiros dias que eu cheguei aqui, antes mesmo de retomarmos o Campeonato Brasileiro. Então, procurar jogador,
tentar negociar, a gente está tentando, mas sempre, repito, dentro da realidade do clube. Valentim, nos 2 gols, a questão do Vladimir, e no último jogo contra o Santos, Lucas entrou, Lucas, mesmo com a derrota, teve mais segurança, pelo menos mostrou isso mais para os torcedores, foi mais comentado sobre isso. Por que a opção de Vladimir e não de Lucas? E para o próximo jogo, vai de Vladimir ou Lucas? Em relação ao próximo jogo, até começando pela sua última pergunta, eu vou definir somente mais perto do término da semana, né? Eu já falei, uma posição que me deixa muito tranquilo ali é a de goleiro, são ótimos goleiros, e ali acredito eu que isento nos gols que nós tomamos hoje, nós não perdemos o gol porque eu escolhi o Vladimir jogar no lugar do Lucas. Ali eu estou super tranquilo em relação a esses goleiros, citando até o Gladson também, que ali eu estou muito bem. Falando de contratações que o seu colega falou agora, goleiro a gente não pensa porque nós temos ótimos goleiros. Valentim, você imagina que esse grupo que hoje que você tem na mão, ele pode dar aquela resposta que você quer e que o Avaí precisa? E se você imagina nesse momento, né, com 13 rodadas disputadas nesse Campeonato Brasileiro, o Avaí soma 5 pontos, pensando naquele número mágico dos 45, ele precisa fazer 40 pontos. Parece que nesse momento, pelo que a gente tem visto em campo, parece algo meio inimaginável. Se eu não acreditasse, eu diria ao presidente ir embora. E isso, o meu discurso, ele não vai ser para encher linguiça aqui com você. Isso eu espero muito daqui a alguns meses, alguns dias, nós estarmos com uma posição muito mais favorável, lutando bem, diminuindo essa distância do time hoje que não cairia. E se isso não acontecer lá na frente, eu vou chegar aqui para vocês e vou ser muito sincero também, dizer que, poxa, não vai dar mais. Eu estou aqui porque acredito mesmo com os números hoje, com o número de pontos que eu conquistei até agora nesses jogos, que eu queria ter muito mais, né? Mas eu acredito porque a tabela, faltam 25 rodadas, né? Você vence, você faz 6 pontos em 2 jogos, é lógico que hoje, se você for fazer um percentual daquilo que falta, daquilo que nós precisamos, daquilo que foi feito até agora, é lógico que alguns de vocês vão dizer que o Avaí já está rebaixado, mas não é assim, porque nós acreditamos, nós vamos trabalhar para isso, por isso que eu falei para vocês, hoje o treinador vai dormir 4, 5 horas da manhã, porque não consegue tirar o jogo da cabeça, mas segunda-feira, recuperar as energias para terça-feira, junto com os jogadores, começarmos a trabalhar para vencer o Cruzeiro. Não temos outra alternativa. Nós temos muito tempo, nós temos muita coisa para fazer, que dá para melhorar, que dá para repetir coisas boas que a gente fez também, mesmo com o resultado às vezes não vindo. Oi? Claro que por isso que eu falei, nós não vamos... a entrega, você está aqui, acredito que você esteja aqui na semana, a entrega deles, a forma que eu trabalho não vai diminuir nada, porque nós acreditamos, e eu acredito que nós podemos recuperar, diminuir, nós temos que ir aos poucos, nós não temos que pensar em 40 pontos agora, nós temos que pensar os 3 pontos contra o Cruzeiro e esquecer o resto, porque assim a gente aos poucos vai procurar diminuir essa distância e chegar mais perto lá onde a gente tanto quer.